E aí, pessoal, as boas e más notícias do domingo. O DM em discussão e os cornetinhas do ar-condicionado. Quem são? O que é isso, na verdade? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Hoje é segunda-feira, dia do rancho. E rancho é o Supermercado Vieser. 37 anos em Canoas e suas lojas atendendo a comunidade de forma muito especial e também com muitos descontos. E como você faz isso? Baixando o Clube Vieser, que é o aplicativo do Vieser, para você ter no seu celular, na palma da sua mão e ter descontos especiais. Baixe o Clube Vieser, conheça os supermercados Vieser. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, separei algumas situações ocorridas no jogo do Grêmio, na vitória tranquila do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas, uma vitória segura de um time que nunca correu risco. Acho que nós temos muito o que dizer deste jogo, que começa por um Cristaldo diferente do que nós tínhamos visto nessa temporada, que passa pela consolidação do Gustavo Nunes, que discute mais uma vez se a zaga do Grêmio vai ter condição de encarar a temporada, que elogia o lateral esquerdo Mike, que passa também por uma opção muito boa, que será do Queiroz, mas que discute também por que PP não está conseguindo ser um volante forte e marcador. Eu começo com uma homenagem que foi para o meu pai, que eu acabei recebendo ontem, muito legal, fiquei muito feliz de ver Baidec, de ver Paulo César Magalhães, jogadores que conquistaram o título mundial indo na cabine da Rádio Gaúcha me entregar essa placa aqui que você está vendo, e achei muito bonita a atitude do Grêmio, né, do vice-presidente, o Duarte, que foi lá e a palavra do Baidec mesmo, podem dizer o que quiserem, mas eu estou aqui em nome dos jogadores, tal. Eu fiquei muito feliz com aquela atitude dos jogadores do Grêmio e da diretoria do Grêmio em lembrar do meu pai e não ter problema comigo também, ir lá de uma maneira muito legal. Fiquei muito feliz, estou muito satisfeito com isso e queria começar o vídeo falando dessa situação. Vou falar muito aqui na parte final, porque eu quero citar agora o DM dos cornetinhas do ar-condicionado e o que eu penso sobre isso. De forma um pouquinho mais firme, eu acho que está na hora da gente começar a falar de uma maneira mais clara o que está acontecendo, né? A gente deixa um pouco passar, mas está na hora de ser um pouco mais claro aqui com o que está acontecendo. O DM do Grêmio, o Renato, deu uma entrevista ontem e disse que se reuniu com o presidente Guerra, com o executivo, o Vivian, e também com o vice-presidente, e falou especialmente do assunto Carbajo e dessas situações. Inclusive deu uma corneta interna ali, falando, e depois disseram que a culpa era do Márcio. Márcio foi um dos médicos demitidos agora, há pouco tempo. Então, aqui também uma situação que precisa ser esclarecida. Eu acho que vai acontecer alguma mudança nessa semana, em razão, inclusive, desse clima hostil que existe dentro desse ambiente, porque as coisas não estão boas. O DM continua apresentando 1000 problemas, 1000 dificuldades. Esse episódio do Carbajo é um episódio tenso. O que aconteceu de fato com o Carbajo, por que o Carbajo não está jogando? O diagnóstico foi errado, foi certo, não sei, mas tem alguma coisa no ar, claramente tem. Então aqui também a minha preocupação, e o Renato ontem abriu de forma muito forte essa questão. Vamos falar dos cornetinhos. O Renato, mais uma vez ontem, ele encerrou aquela história daquela nota do Grêmio descontextualizada, que o Grêmio estava fechando os treinos para se blindar nesse campeonato por jogos decisivos. O Renato passou por cima dessa nota e deu a verdade. Ele disse que não vai porque tem 3 ou 4 caras que criticam de forma
pessoal, falou de jogadores que são criticados e que chegou nos jovens, nos filhos dos jogadores. Vamos ser prático aqui, cara. Sem onda, assim, olho no olho. O Renato não ouve rádio. O Renato não vê YouTube. Esqueçam disso, cara. Então tem um caminho entre a crítica e o Renato que tá levando só coisa ruim pra ele, cara. O Renato não é assim, velho. Conheço ele. O Renato não é assim. O Renato não é esse cara odioso como ele tá. O Renato é um cara que tem um coração gigante. Eu critico aqui o treinador, mas esse cara odioso, carregado, não é o Renato. Eu acho que tem um caminho aí, que pode ser ou o staff de alguém, ou o próprio alguém do Grêmio, que tá levando só o lado ruim das coisas para ele. Porque tá demais. Eu fui fazer uma meia-culpa, porque todo mundo diz que eu sou o cornetinha do ar-condicionado, porque daquela vez ele me citou, também sem contexto. Mas aquela vez eu ainda, tá bem, tinha ali uma bronca, tem uma bronca política, tá. Levei na boa. Tomei a pancada, tô tomando pancada até hoje, tá tudo certo, mas levei na boa. Mas depois disso eu comecei, não. Tem alguma coisa aí que tá errada. Porque a crítica ao Renato, a grande crítica, por exemplo, ao jogo lá em Erechim, em Ijuí, não foi ao Renato. Não foi. Foi o fato do Grêmio, os jogadores não terem ido os jogadores não terem ido atender o torcedor, aos jogadores não terem ido receber as medalhas. Não foi ao Renato diretamente. Aí teve um ou outro que criticou o Renato não ter ido a Ijuí. Mas, cara, dentro de uma linha muito lógica. Só se tem alguém falando que eu não sei, que tenha passado do ponto. Sei eu. Eu nunca de gente veio o Renato, por exemplo. Eu vou confessar para vocês, eu não acho que seja para mim essa crítica, porque nossa comunidade aqui, muitos de vocês me chamam de passador de pano do Renato. Então eu acho assim, a gente fala muito, e aí tem um recorte, o cara vai ali, corta, pá, Renato. Falou, pá, Renato. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Agora, as entrevistas do Renato, a maneira como ele se manifesta, e muitas críticas que eu faço, mas, cara, nada desonesto, nada pessoal, é só olhar. Por exemplo, eu não gosto dessa conduta, e vou dizer de novo, eu não gosto dessa conduta autoritária do Grêmio. E o Renato tá errado, na minha opinião. Agora, isso é chamar de desonesto, de covarde? Não. Não. Isso é ter uma linha de opinião, assim como eu dou uma opinião aqui, as pessoas que estão aqui vão ali no chat, ligam para mim, me mandam mensagem criticando a opinião que eu tenho. E tá tudo dentro do jogo. Que bom que é assim. Agora, para mim tem um grande, eu chamo de motoboy de treta. Motoboy de treta. Que é o cara pegar o recorte ruim e levar pro cara. Só pensa mal. Só pode ser isso. Vou repetir. Duvido que o Renato pare para ouvir rádio, ver TV, ver YouTube. Duvido. Duvido. Principalmente conhecendo ele. Agora, assessoria de imprensa do Grêmio, assessoria de imprensa do Renato, poderia fazer uma depuração, dizer pro Renato, calma, não é isso aí, cara. Não é isso aí que tu tá vendo, velho. Tu tá criando um clima odioso, ou estão criando um clima odioso em cima de recortes que não são necessariamente o contexto da crítica. Eu tô convencido que é isso. E eu tô convencido pela maneira como isso está sendo colocado. Pela maneira. Porque é só ruim. E não é o que acontece
com as críticas ao Renato. É só olhar. Todo mundo que acompanha diretamente, vamos pegar o exemplo do Sala de Redação, não vai ver só críticas ao Renato. Não vai ver. Então, ontem eu achei demais de novo. Vou repetir, aquela vez comigo, tá bem, uma pancada, tá. Agora, sempre na mesma linha. Ou tem alguém pisando no sapato, no calo. Ou é aquela história, não gosto do cara, vou falar sempre do cara, tá bem. Também é do jogo. Também é do jogo, ninguém precisa gostar de ninguém aqui. Ainda bem que é assim. Agora, que tá estranho esse negócio, tá, velho? Tá demais. E aqui parabéns a Mauriane Dornelles, a repórter da Rádio Itatiaia, já trabalhou na Band, trabalhou com a gente na Band. Uma pessoa muito querida, trabalhou no Globo também, muito querida e foi muito firme. Muito firme. Deu, né? Deu dessa onda. Querem continuar com essa historinha? Tá demais. Tá demais. Ontem, mais uma vez, isso foi definidor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.